Olá, estudantes! Nós vamos trabalhar a terceira parte da nossa videoaula, que está trabalhando a atividade de aprendizagem, minhas memórias infantis, e agora nós vamos trabalhar sobre a importância do brinquedo, né? Que são as três questões que são colocadas para vocês lá, e eu vou ajudar vocês a pensarem sobre isso. Então vamos pensar algumas questões que eu levantei aqui, que está aqui com a minha cola aqui, para eu poder falar com vocês, para eu ser sintética nessa situação. Então, a gente pode entender algumas questões, que por meio da criança, por meio da brincadeira, a criança vai desenvolver a sua capacidade de coordenação motora, suas habilidades visuais e auditivas, seu raciocínio e a sua inteligência. Então, imagine diferentes brincadeiras onde ela precisa tomar atitudes rápidas, né? Naquelas brincadeiras que a gente disse ali, participar, pensar que estratégias ela tem que desenvolver para brincar, né? Então, brincando, ela começa a entender como que as coisas, como que a vida funciona, né? O que pode, o que não pode ser feito. Aprende que existem regras, né, que devem ser respeitadas. Se ela aprende a ganhar e a perder amigos por conta das atitudes que ela toma, né? Ela também aprende a ver que o mundo não vai acabar se ela perder uma brincadeira, se ela não souber fazer uma coisa. Tudo isso ela precisa aprendendo na experiência. Então, ao perder um jogo, ela entende que ela perde um jogo hoje e ganha outro, e é preciso entender isso, que ela não pode ganhar sempre, que ela precisa perder. Então, isso é um conhecimento que a brincadeira tem uma excelência para ensinar a criança, né? Então, a criança, então, ela vai funcionar, a brincadeira, então, vai funcionar como um espaço, né, também onde a criança vai deixar de sair da sua angústia e aprender a lidar com a separação, o crescer, a autonomia e os limites, né? Veja bem, é preciso, inclusive, um mediador para isso, para entender que o viver, né, ela vai entender o cotidiano do que é essa experiência de vida, que tem todas essas situações que a brincadeira vai poder propiciar para ela aprender, né? Então, imaginemos agora a brincadeira do faz de conta, né? Como vocês estão lendo aí no texto da Terezinha. Então, a brincadeira do faz de conta, né? A imitação, a história, o desenho, são atividades lúdicas que podem ser consideradas como forma de linguagem da criança, né? E que por meio delas, usando esses signos e esses símbolos, a criança se expressa e procura compreender a realidade à sua volta. Então, veja bem, ela imita uma realidade, ela constrói um desenho, e com isso ela reporta a uma realidade. Então, essas linguagens colocadas faz com que a criança faça a construção do conhecimento, como é o caso, por exemplo, da leitura e da escrita, né? Então, a brincadeira do faz de conta e a história, né, durante uma leitura escrita, tem implicações, por exemplo, na produção e na interpretação de textos. E o que mais, quando ela produz a leitura e a escrita, pode dar novos significados a objetos na brincadeira, que vai favorecer o desenvolvimento e a abstração, o sistema de linguagem. A escrita é um sistema representativo altamente abstrato, então que ela vai se apropriando e vai fazendo uma interlocução. E também pode se destacar, né, no que diz respeito à brincadeira de faz de conta, a formação de um simbolismo de segunda ordem. Então, é pelo gesto com o objeto que a criança indica seu significado. Então, por exemplo, né, ela, ao pegar um cabo de vassoura e dizer que aquele cabo de vassoura é um cavalo, ela está fazendo o simbolismo de segunda ordem e, na verdade, está indicando que significado ele tem para ela, né? Então, esse simbolismo, né,
é apresentado por Vygotsky, leia lá, né, na questão apresentada por Terezinha. Então, este processo de simbolismo, né, também é um processo semelhante que ocorre no início da alfabetização, quando a palavra escrita precisa se apoiar na palavra oral para designar algo, né, para além dela. Então, é muito interessante a gente pensar o que estas aprendizagens da brincadeira são importantes e vão compor os aprendizados na escola para além da própria brincadeira, né? Na linguagem oral, na linguagem escrita, na matemática. Então, elas vão estar contendo as possibilidades de desenvolvimento da criança, né? Então, o Vygotsky vai dizer isso, que o desenho, né, o faz de conta e a escrita são momentos diferentes no desenvolvimento da linguagem, mas se contém, né? Então, pensar nisso, né, significa levar para a escola o domínio da brincadeira para quê? Para tornar a aprendizagem menos mecânica e mais relevante para a vida da criança. Além disso, né, o texto ele deixa algumas questões importantes para a gente, né? Que o professor pode se comunicar melhor com a criança se observar seu brincar e se comunicar com ela por meio da atividade lúdica. O que mais que o texto coloca? Ele coloca que a fantasia de brincadeira é muito importante para o desenvolvimento da criança. Também traz uma outra questão que é: o faz de conta não deve ser usado apenas na fase inicial do desenvolvimento da criança, mas ele deve ser usado na educação infantil, no ensino fundamental, 1 e até mesmo às vezes do 2, né? O que mais seria interessante a gente pensar da argumentação, por exemplo, ao pensar a brincadeira, o faz de conta, o desenho e a escrita, a autora vai dizer que são situações que se interligam quando se trata de uma forma de captar o modo que se dá a construção do signo ao longo do desenvolvimento da criança. Então, portanto, desenhar, pensar o faz de conta e a construção dos gestos vão fazendo parte do desenvolvimento da criança e precisam conter o trabalho pedagógico de forma orientada, né? E aí ela argumenta que, para as crianças, em geral, a atividade de desenhar está desenvolvida desde os primórdios e apoia-se em gestos, né? Depois ela fala que nas atividades de faz de conta, a criança, como eu já disse anteriormente, ela faz do objeto indicado o significado que ela dá para ela, né? Então, um cavalo pode ser o cabo de madeira, que ela está dando significado para ele. E os gestos devem ser entendidos como um sistema complexo, né, do sistema em que a criança apresenta situações no seu faz de conta. Então, veja bem, a quantidade de possibilidades que ao pensar numa brincadeira, a criança se desenvolve. Então, brincadeira